A Bíblia é uma coleção de livros sagrados escritos por diversos autores ao longo de aproximadamente 1500 anos. Ela foi escrita por mais de 40 autores diferentes, incluindo reis, profetas, sacerdotes, pescadores, médicos e apóstolos, e é dividida em dois grandes blocos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia não é um único livro escrito de uma só vez, por uma única pessoa. É, na verdade, uma biblioteca de 66 livros na tradição protestante, 73 livros na tradição católica, ou até mais, nas tradições ortodoxas orientais, escritos em diferentes épocas, línguas e contextos históricos. Esses livros foram escritos por pessoas distintas, inspiradas por Deus para registrar suas palavras, atos e orientações ao longo da história da humanidade, especialmente em relação ao povo de Israel e depois à Igreja Cristã. A autoria do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico, com pequenas partes em aramaico, entre aproximadamente 1400 a.C. e 400 a.C. Seus autores incluem Moisés, tradicionalmente considerado o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, conhecidos como o Pentateuco ou Torá. Ele escreveu sob inspiração divina, narrando desde a criação do mundo até a história dos patriarcas e a formação da nação de Israel. Josué, Samuel, Davi e Salomão. Josué teria escrito o livro que leva seu nome. Samuel, profeta e juiz de Israel, é associado a partes dos livros de Juízes, Rute e Samuel. Davi é o principal autor de muitos dos Salmos, e Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Profetas. Os livros proféticos foram escritos por profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles transmitiram mensagens de Deus ao povo de Israel e de Judá, muitas vezes advertindo contra o pecado e chamando ao arrependimento. Escribas e cronistas. Livros históricos, como 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras e Neemias, foram escritos por escribas e sacerdotes, registrando a história da monarquia, o exílio e o retorno do povo judeu à sua terra. A autoria do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, entre aproximadamente 45 d.C. e 100 d.C. Ele foca na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo e na expansão da Igreja Cristã primitiva. Os principais autores são apóstolos. Mateus, um dos 12 discípulos de Jesus, escreveu o Evangelho que leva seu nome. João, outro discípulo próximo de Jesus, escreveu o 4º Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Pedro, líder dos apóstolos, escreveu 2 epístolas, 1ª e 2ª Pedro. Lucas, médico e companheiro de Paulo, escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Ele é considerado um dos autores mais detalhistas e historiadores do Novo Testamento. Marcos, companheiro de Pedro, escreveu o Evangelho de Marcos, com base, segundo a tradição, nas pregações de Pedro. Paulo de Tarso, autor de 13 epístolas, cartas do Novo Testamento, como Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, entre outras. Ele foi o principal missionário do cristianismo primitivo e teve papel central na doutrina cristã. Outros autores: Tiago, irmão de Jesus, escreveu a epístola que leva seu nome. Judas, também irmão de Jesus, escreveu a epístola de Judas. O autor de Hebreus é anônimo. Alguns atribuíram a Paulo, Barnabé ou Apolo, mas não há consenso. Inspiração divina. Apesar da diversidade de autores, a Bíblia é considerada pelos cristãos como inspirada por Deus. O versículo clássico sobre isso é 2 Timóteo 3,16.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A ideia de inspiração, do grego theopneustos, soprada por Deus, é que Deus guiou os autores humanos a escreverem o que ele desejava comunicar, sem violar sua individualidade, estilo e contexto. O Novo Testamento foi formado nas primeiras comunidades cristãs. Ao longo do tempo, cartas e evangelhos começaram a circular entre as igrejas. No século IV, concílios como o de Cartago, 397 d.C., reconheceram oficialmente os 27 livros do Novo Testamento como canônicos, baseando-se em critérios como apostolicidade, ortodoxia e uso litúrgico nas igrejas. Portanto, a Bíblia foi escrita por muitos autores, em diferentes épocas, culturas e línguas, mas é unida por uma única mensagem central: o relacionamento entre Deus e a humanidade, culminando na obra redentora de Jesus Cristo. A diversidade dos autores enriquece o texto, ao mesmo tempo em que sua unidade aponta para a inspiração divina que guiou toda a sua composição. Desejo que o conteúdo tenha sido relevante e interessante para você e espero que tenha gostado. Deixa seu like e ajude a família se inscrevendo no canal Tudo da Bíblia. Deixe um comentário de fé. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.